meus queridos e minhas queridas, você que está em busca de participar de concurso público para vaga de professores, então fique ligado aí que a Guide Conhecimentos preparou aí um preparatório especial para você, ok? Então, eu me chamo Fernando Seixas Pereira, sou professor concursado, licenciado em História, bacharel em Arquivologia e Ciências Contábeis, mas também pós-graduados em Educação Digital e Finanças Corporativas. Aí vocês me perguntam, nossa, as áreas estão tão diferentes, qual é a relação que realmente existe entre essas áreas? Existe sim relação nessas áreas. Em um outro vídeo eu vou gravar para explicar melhor essa relação dessas áreas, ok? Mas hoje nós iniciaremos aí o curso preparatório para que possamos aí estar preparado aí, preparando vocês para que vocês possam fazer aí uma boa prova aí para a vaga de professor. É claro que aqui especificamente a vaga, o assunto que nós iremos trabalhar será para a vaga de História, mas trabalharemos também alguns assuntos que são gerais para todas as áreas do conhecimento, não é mesmo? Quando nós trabalhamos ali, por exemplo, as ideias pedagógicas brasileiras. Então, as ideias pedagógicas no Brasil, elas são de todas as áreas, com conteúdo que cai em todas as áreas do conhecimento. Pode cair em matemática, cair em geografia, cair em física, não é mesmo? Cai em filosofia, cai em pedagogia, porque está relacionado às ideias de educação, as ideias de ensino, as ideias de aprendizagem. Então, são assuntos que estão relacionados a todas as áreas do conhecimento, ok? Vamos aqui passar o vídeo e ver como é que vai ser o nosso trabalho. Então, nosso trabalho vai ser o seguinte: vamos verificar os assuntos cobrados em alguns editais, pesquisar conteúdo de profissionais da área, vamos fazer uma leitura rápida para identificar a relevância dos conteúdos e selecionar os materiais com os assuntos mais pertinentes. Vamos fazer assim algumas considerações, vamos responder alguns simulados e questões, ok? Então, aqui nós iremos fazer o quê? Nós iremos trabalhar com textos, com vídeos e com áudios. E é claro, também fazendo o quê? Leitura e a apresentação. E no finalzinho vamos fazer aí algumas resoluções de questões de provas anteriores. Então aqui tem um sumáriozinho, que é justamente isso que ele mostra como é que vai ser o nosso trabalho aqui. Nós vamos fazer leituras de editais, escolha dos assuntos, de alguns assuntos que serão cobrados, vamos realizar essa pesquisa dos assuntos, que na verdade alguns assuntos já foram pesquisados, né? Já foram estudados, já foram elaborado material para a gente trabalhar. Então vamos fazer o que? Uma análise crítica desse conteúdo e depois uma avaliação em simulados. Então, os editais, trouxe aqui três editais, dois de 2022 e um agora de 2023. O edital da SAEB, aí, do estado da Bahia, que é o edital 03 de 2022, e tem o edital aí também da Secretaria de Educação, também da Bahia, SUDEP, número 18 de 2022. E tivemos aí agora, recentemente, o edital aí do Paraná. Um edital aí do estado do Paraná. Vamos aqui seguir para poder ver então mais adiante. Então a gente vê o quê? Que todos os editais para o cargo de professor, ele exige que a pessoa tenha o quê? Ele tenha o diploma devidamente registrado do curso da área para qual ele vai prestar aquele concurso, é claro, né? E esse curso ele deve ser reconhecido pelo Ministério da Educação, ok? Então, no edital da SAEB Bahia, em relação a conhecimentos gerais, foi cobrado o quê? Foi cobrado as diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro e as implicações na organização do sistema de educação brasileiro. Nós iremos trabalhar primeiro esse primeiro tópico aí que está sublinhado nas próximas aula e nos próximos slides. Depois, futuramente, nós pretendemos também trabalhar mais conteúdos com vocês. Então, nesse edital,
em relação a conhecimentos gerais e foi cobrada as diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro, as implicações na organização do sistema de educação brasileiro, dessas correntes pedagógicas. E também foi cobrado a questão da didática e o processo de ensino, aprendizagem, planejamento, estratégia, metodologias e avaliação de aprendizagem, a sala de aula como espaço de aprendizagem, as teorias do currículo, as contribuições da psicologia, da educação para a pedagogia, implicações para a melhoria do ensino e para as ações mais embasadas da ação profissional docente no alcance do que se ensina aos indivíduos. Os conhecimentos relacionados emocionais do aluno e do professor, a questão da escola como espaço social, os aspectos legais e políticos da organização da educação brasileira, a dimensão estruturante das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica nos seus níveis, etapas e modalidades. Caiu aí a resolução aí de número 4 de 2010 do Conselho Nacional de Educação. Vamos adiantar aqui mais para frente. Então, cai o que? Assunto relacionado ao consenso das modalidades da educação básica, educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação de campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola e educação à distância. A questão da interdisciplinaridade e a contextualização no tratamento curricular para o ensino médio. O trabalho como princípio educativo no ordenamento curricular da educação básica, as avaliações nacionais da educação básica, marcos regulatórios, consensos e dissensos, os fundamentos de uma escola inclusiva, a Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, a educação para as relações étnico-raciais e o decreto número 65.810, de 8 de dezembro de 1969, que promulga a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. O decreto federal de número 4.738, de 4 de junho de 2003, que reitera a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Ação da escola, protagonismo juvenil e cidadania. A Lei Estadual 13.559, de 11 de maio de 2016, que é sobre o que? O Plano Estadual de Educação, aqui no caso do estado da Bahia. Nós temos o paradigma da supralegalidade como norma constitucional para os tratados dos direitos humanos. Então, o paradigma da supralegalidade como uma constitucional para os tratados dos direitos humanos. Também foi assunto cobrado aí as licenciaturas interdisciplinares como paradigma atual da formação docente. Menção no artigo 24 da Resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, de junho de 2015. Legislação educacional, a Constituição Federal de 1988. Então, repare que a maioria desses assuntos, ele cai em qualquer região do Brasil para a seleção de professor, né? Porque é um assunto que ele é um assunto geral e que todos os professores eles devem ter esse conhecimento, né, para a realização das provas. Então, também a Lei de Diretrizes e Bases atualizada, a Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei Federal 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069, de 1990. O Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia. E no caso aí vocês têm que ver também o Estatuto relacionado ao Estado onde vocês vão prestar o concurso, claro. É do Lei Estadual número 8.261 de 2002. Então nós temos aí também o que? Lá no F, a resolução número 137 de 17 de dezembro de 2019, que fala sobre o que? A função e implementação da Base Nacional Comum Curricular nos sistemas e redes de instituição da educação básica da Bahia, marco regulatório para a parte diversificada do currículo da educação básica da Bahia. E com relação ao assunto específico de história, foi cobrado aí no edital
o ensino de história, seleção e organização de conteúdos históricos, metodologias do ensino de história, trabalho com documentos de diferentes linguagens do ensino de história. Bahia, primeiros grupamentos humanos e sítio arqueológico. É claro que, dependendo do estado que você esteja, você vai ter que ver isso relacionado ao contexto do seu estado. A questão da identidade nacional na historiografia brasileira, economia, sociedade e cultura na antiguidade, as primeiras civilizações do Oriente, a civilização grega e a romana. A Idade Média, a formação da Europa medieval, a geopolítica da expansão do cristianismo, o feudalismo, a transição para o capitalismo. A Idade Moderna, o renascimento cultural, comercial, o absolutismo monárquico e a reforma e a contra-reforma. As grandes navegações do século XV, partilha de terras coloniais, economia mercantil e regime de monopólios, fortalecimento da burguesia mercantil. O tráfico atlântico, a escravidão africana e a diáspora dos povos africanos. A América antes dos europeus, populações nativas, organização social e cultural. Os povos indígenas da Bahia pré-colonial, o Brasil colônia, a sociedade, a economia, a atuação dos jesuítas, a afirmação do capitalismo e do liberalismo, revolução industrial, ideologias do século XIX, liberalismo, socialismo utópico e científico, doutrina social da igreja, anarquismo. Brasil imperial, sociedade escravista, absolutismo e crise do império. Então, no Brasil imperial, trabalhar as questões relacionadas à sociedade escravista, o abolicionismo e a crise do império. História da Bahia, a sociedade baiana no período colonial, resistência de negros e indígenas nos períodos coloniais e imperial da história do Brasil, Brasil republicano, República Velha, Era Vargas, populismo, ditadura civil-militar, redemocratização e contemporaneidade. A Bahia no processo de independência, 2 de julho e o seu significado político, Canudos, messianismo e conflito social, mundo contemporâneo da Primeira Guerra Mundial, a globalização, os países do BRICS, coalizões, impasses, desafios geopolíticos no capitalismo, os povos indígenas da Bahia de hoje, a crise do sistema colonial do Brasil, rebeliões locais e o processo de emancipação política, iluminismo e Revolução Francesa. Aí já no edital lá do estado do Paraná, também para a vaga de professor e para a área específica de história, foi cobrado aí os reinos e sociedades africanas e do crescente fértil. Então ali, ou seja, é praticamente o mesmo assunto que foi trabalhado no edital anterior. Sociedade do Vale no Nilo, Sociedade da África subsaariana, povos mesopotâmicos, Antiguidade Clássica, Grécia, Roma, Idade Média, Europa Medieval, os muçulmanos, os bizantinos, Idade Moderna, Renascimento, Humanismo, Reformas Religiosas, Grandes Navegações. Então você vê que praticamente são os mesmos conteúdos. Estados nacionais, modernos, colonização do Brasil, povos indígenas, sistema colonial, economia, açucareira, mineração, pecuária, trabalho escravo, ocupação e conquista da América, os maias, astecas, incas, sistema colonial espanhol, Brasil Império, processo de independência, primeiro reinado e período regencial. Lá a gente viu o período império, né? Então vamos ver aqui. Vamos começar então. Então, como eu falei, nós viramos trabalhar com aquele primeiro tópico lá, onde estava sublinhado que é relacionado às ideias pedagógicas brasileiras, né? Então, eu sugiro aí que vocês que vão prestar o concurso para professor em qualquer área, vocês leiam aí esses livros aí, que é muito importante e bastante conteúdo, é bem trabalhado com relação a essas questões, que é o livro aí de Dermeval Saviani, a História das Ideias Pedagógicas no Brasil, Democratização da Escola Pública aí, de José Carlos Libanel, né? Que é a pedagogia crítico-social dos conteúdos. Então, a história das ideias pedagógicas. Então, Dermeval Saviani, ele mostra ali, né, no livro dele, então nós já estamos começando aqui, né, o assunto. Então ele mostra ali no livro dele os principais caminhos da história da educação brasileira, desde a origem da educação no Brasil até o século presente, né? Então ele divide ali em várias periodizações
a questão das ideias pedagógicas brasileiras, identificando algumas características em cada período da qual ele definiu, não é mesmo? Então, segundo o autor, nós estamos no quarto período de periodização da ideias pedagógica do Brasil, que é a concepção produtivista. A esse período, o autor acrescenta ainda uma quarta fase, da qual para ele se iniciou em 2001, com o Plano Nacional de Educação. Então, essa quarta fase estaria aí no quarto período aí. Então, para o autor, essa quarta fase ela é caracterizada pela avaliação de resultados por meio de testes nacionais, com a aprovação da Lei de Diretrizes Base em 1996 e a reorganização do INEP em 1997. Então, Saviani, lá no seu livro, ele, em um primeiro momento, ele classifica a periodização das ideias pedagógicas no Brasil em 8 períodos, né? Depois ele faz uma reanálise novamente e aí ele vem, na verdade, e faz divide a periodização das ideias pedagógicas do Brasil em 4 períodos. Vamos seguir aqui que nós vamos ver no próximo slide como ficou então na segunda análise dele. Então aqui na segunda análise ele dividiu em 4 períodos a caracterização da ideia pedagógica no Brasil. Então no primeiro período ele diz que se inicia ali em 1549 que vai até 1759. Já o segundo período ali em 1759 vai até 1932. E o terceiro período vai ali de 1932 a 1969 e o quarto período de 1969 até 2001. Então, no primeiro período ali, a característica do primeiro período é aquela característica do monopólio da vertente religiosa da pedagogia tradicional, que é uma pedagogia brasílica, né? onde ficou caracterizado ali o período heróico, né? Que perdurou ali de 1549 até 1599, e também a institucionalização da pedagogia jesuítica, ou Ratio Studiorum, de 1599 até 1759. Tá? Então, ali, nesse primeiro período, nós vamos ver um pouco mais para frente, é ali que vem bastante ação dos jesuítas ali, com o início da educação no Brasil. Né? Iniciou ali a educação no Brasil, aquela educação, é claro, educação que tinha uma visão europeia, porque os índios eles tinham sua própria cultura, eles tinham seu próprio maneira de viver. Porém, nós estamos estudando aqui a história da educação com relação ao início da história da educação jesuítica, da educação portuguesa, aqui no Brasil. Então, no segundo período, ali de 1759 a 1932, coexistia entre as vertentes religiosa e a laica da pedagogia tradicional. A pedagogia o que? Pombalina, nesse segundo período, é quem dá início ali a esse segundo período. Seja as ideias do despotismo esclarecido, que vai de 1759 até 1827, né? Tem o desenvolvimento da pedagogia laica e o ecletismo, o liberalismo e o positivismo. Nós vamos ver que o ecletismo, na verdade, ele surge lá na antiga Grécia e que ele é retomado em vários contextos da história, no tempo, né? E o conceito é praticamente aquele conceito da qual existe uma diversidade filosófica, existe uma diversidade de ideias, e existe uma diversidade de ensinamentos, né? Do qual se podem ser aceitos. Né? Vamos então para o próximo slide. No terceiro período, que vai de 1932 a 1969, segundo Saviani, existe a predominância da pedagogia nova. E essa pedagogia nova, né, na verdade, no terceiro período, ela é subdividida em fases entre o quê? Existe ali um momento que tem um equilíbrio entre a pedagogia tradicional e a pedagogia nova. E depois tem o quê? O predomínio da influência da pedagogia nova
que é a partir de 1947, que vai até 1961, e a crise da pedagogia nova e a articulação da pedagogia tecnicista, que inicia em 1961 e vai até 1969. Né? Então, como característica da pedagogia tradicional, a gente tem ali que era passado do professor para os alunos de uma forma onde o aluno ele teria que simplesmente, a gente vai ver lá na explicação lá na frente, mas o aluno simplesmente ele tinha que receber o conteúdo, né? Então, a visão de mundo do aluno e a experiência do aluno não era importante ali, né? O aluno trazer essa discussão. O que era importante é que o aluno deveria ser um depósito bancário ali e receber os ensinamentos que era passado para ele, né? Através dos jesuítas e através também de lá na frente, mais para frente, através dos próprios outros professores que não eram necessariamente jesuítas depois, né? Então, nós temos aí também que depois houve aqui uma crise dessa pedagogia tradicional com o início aí de uma pedagogia nova a partir de 1947 até 1961, onde essa pedagogia nova exigia mudanças, né, na forma de ensino, não aceitava mais que a forma de ensino fosse aquela maneira que era passada pelos jesuítas, né, daquela forma que eles passavam em relação à educação. Então, depois houve o que? Uma crise também da pedagogia nova e articulação do que? Da pedagogia tecnicista ali, quando se inicia um novo regime ali no Brasil, que é o regime da ditadura militar, onde deu mais ênfase e importância à questão do trabalho técnico e dos conhecimentos técnicos e especializados, né? A partir de 1961, que perdurou até 1969, segundo Saviani, né, essa articulação entre a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista. Já no quarto período, que vai de 1969 a 2001, ele se configura pela concepção pedagógica produtivista, subdividida na seguinte fase, segundo Saviani. Predomínio da pedagogia tecnicista, manifestações da concepção analítica de filosofia da educação e concomitante desenvolvimento da visão crítico-reprodutivista. Ensaios contra-hegemônicos, pedagogia da prática, pedagogia crítico-social dos conteúdos e pedagogia histórico-crítica, a partir ali de 1980 até 1991. O neoprodutivismo e suas variantes, o neoconstrutivismo e o neoescolanovismo e o neotecnicismo, ali de partir de 1991 até 1996. Então, o que é importante para a gente considerar ali no primeiro período dessa pedagogia, que é a pedagogia tradicional, que segundo Saviani vai de 1549 até 1759, onde se inicia ali uma pedagogia brasílica, que é caracterizada pelo período heróico, a partir de 1549, que é onde se inicia ali o ensinamento dos jesuítas. Então, como os jesuítas tinham ali um grande desafio, que é a implementação da educação, né, para uma educação muito vista como muito pequena e com muitas dificuldades e ali, então é caracterizado como um período heróico, né? Então Saviani considera 3 etapas da educação colonial: o período heróico, a consolidação da educação jesuítica, o Ratio Studiorum, né? E ali depois a educação pombalina, né? Do Marquês de Pombal. Então, em 1549, chega no Brasil os jesuítas com missão de converter os nativos aos ensinamentos da Igreja Católica. Criaram escolas, colégios, seminários no território, contribuíram assim para a colonização, início da história da educação brasileira e catequização durante o primeiro período. O objetivo desse primeiro período na educação colonial brasílica era que os alunos ali, os nativos, pudessem aprender a ler e escrever o português, assim como receber a doutrina e ensinamento cristão e canto orfeônico, né, conforme está ali no livro de Saviani, na página 43. Então, Matos ele traz para a gente uma seguinte explicação. Ele diz que o colégio de Coimbra formava ali missionários e educadores jesuítas
e de lá saíam os heróicos pioneiros da educação no Brasil, que acompanharam Tomé de Souza em 1549, Manuel da Nóbrega, Leonardo Nunes, Antônio Pires, Azicueta Navarro, Diogo Jacomé, Vicente Rodrigues. E de algo depois, na segunda leva, em 1550, chegaram aí Manuel da Paiva, Afonso Braz, Francisco Pires e Salvador Rodrigues. Que se institucionalizou a pedagogia jesuítica, ou Ratio Studiorum. Então, o Ratio Studiorum ele foi iniciado ali em 1581, no primeiro período das ideias pedagógicas no Brasil, pelo padre Cláudio Aquática. Superior geral da Ordem dos Jesuítas, foi um plano geral de estudos a ser implantado em todos os colégios da Ordem em todo o mundo, segundo Saviani ali na página 50 do seu livro, né? Então, essa ordem, né, esse plano geral de estudo a ser implantado em todos os colégios da Ordem dos Jesuítas, institucionalizou a pedagogia jesuítica em todo o mundo, e inclusive no Brasil, é claro, né? Vamos, então, dar um início aqui ao segundo período e vamos finalizar aqui, para que o nosso vídeo não fique muito alto, e depois nós retomamos aqui os assuntos, tá bom? Então, considerações importantes do segundo período pedagógico, que vai de 1759 a 1932. Segundo Saviani, a partir desse momento, de 1759 a 1932, no segundo período das ideias pedagógicas no Brasil, existia uma coexistência entre as vertentes religiosa e a laica da pedagogia tradicional. Ou seja, surgiram muitas correntes que exigiam reformas no final do reinado de Dom João V de Portugal, né? Ali a partir de 1750. Então, uma personagem com bastante influência das reformas implantadas nesse período foi Sebastião José de Carvalho e Melo, por quem o Marquês de Pombal. Por isso daí, então, o nome que é dado ali das ideias pombalinas ou pedagogia pombalina. Então, Pombal ele liderou grandes reformas nos domínios portugueses, perseguiu os interesses dos jesuítas, influenciou para que houvesse mudança no ensino, que estava sob o domínio eclesiástico. Nesse segundo período, ele é caracterizado pelas ideias da pedagogia do despotismo esclarecido, que é essas ideias de Pombal, e o iluminismo português, o ecletismo, o liberalismo e positivismo. Então, nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos dar continuidade nesse assunto, vamos terminar esse assunto, vamos trazer aqui também as ideias de Libano, né, o professor Libano, que é muito interessante e também muito importante, que é bastante cobrado aí nas provas de concurso, tá bom? E isso também serve não só para professor de História, mas professor de outras áreas também, tá bom? Então, um forte abraço e até mais. Se inscreva no canal para vocês acompanhar as próximas aulas. Dá um like aí se você gostou aí dessa iniciativa e um forte abraço.